dia, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa Escola do Discípulo. Está comigo aqui o Juliano, sempre nos assessorando nesse momento especial para trazermos todo o contexto neotestamentário para que você aprenda a estudar a Bíblia e seja edificado através dela. Então nós nos alegramos sempre com você no nosso canal e pedimos que você aí dê a sua curtida, se inscreva no nosso canal. Esperamos de algum modo estar contribuindo para o seu crescimento, para o seu aprendizado. A proposta das nossas aulas aqui é oportunizar aos membros da igreja, mas a todos vocês que acessam o nosso canal, o conhecimento das Escrituras Sagradas. E nesse primeiro momento, quando nós estudamos aí Novo Testamento, estamos aprendendo sobre o pano de fundo, o contexto aí da chegada do Novo Testamento e agora voltados para o mundo religioso dos judeus. Eu quero convidar você para a gente começar orando, pedindo que Deus nos ajude, ilumine a nossa mente e nos ajude a apreender o máximo que a gente pode com a aula de hoje, tá bom? Então oremos, curve aí a sua cabeça e vamos conversar com o nosso Pai do céu. Graças eu te dou mais uma vez, Senhor, porque é muito bom termos a oportunidade de aprendermos da Tua Palavra. E agora, quando nós estamos olhando para a história, olhando para a cultura, para a teologia, para o contexto, ó Deus, da religiosidade judaica, nós queremos assim melhor entender também os Teus ensinos no Novo Testamento. Queremos que a nossa mente apreenda, absorva tudo o que for necessário, para que ao nos debruçarmos no estudo, na leitura da Tua Palavra, as coisas sejam aclaradas e bem compreendidas. E eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, Deus. Muito bom, nós paramos na semana passada falando sobre a cultura judaica, sobre a teologia do judaísmo. E hoje a gente segue voltando aí para o que fazia parte dessa religiosidade judaica, os elementos, os componentes importantes da religião judaica, no caso do judaísmo. É importante a gente separar essa questão, não só o povo judeu, mas o judaísmo que se origina ali pós-exílio babilônico, exatamente no período neotestamentário, depois revolta dos Macabeus. Então o judaísmo que incluía não só a presença dos judeus, mas todos os prosélitos, aqueles que haviam se convertido ao judaísmo e faziam parte da religião judaísmo. Então vamos falar sobre o templo. O templo judaico era o principal centro de culto e adoração em Jerusalém. Jesus, você deve, ao ler os evangelhos, os 4 evangelhos, você vai encontrar ali Jesus ensinando dentro dos pátios ou do pátio do templo em Jerusalém. Nós vamos perceber também constantemente a presença dos discípulos que iam ao templo em Jerusalém. Então esse era o principal elemento, o centro de adoração dos judeus. O cristianismo rompe com o cristianismo à medida que os anos vão se passando, os primeiros anos da igreja e da vida dos apóstolos, eles rompem com a tradição do templo e com a presença do templo e se prendem simplesmente à prática das reuniões dos grupos que se reuniu aí em diversos lugares depois, nas catatumbas, nas casas, depois nas sinagogas, que posteriormente também vai se romper, e a gente vai aprendendo isso. Mas para os judeus, e no início também da história da igreja, o templo era o principal lugar de adoração e de culto dos judeus. A sinagoga, com a destruição do templo de Jerusalém, aí vocês devem se lembrar desse tempo da história, já passamos por lá em 586 a.C., então, e com o exílio do reino de Israel, primeiro reino do norte, pelos assírios, a dispersão e a levada cativa, e depois o reino do sul
pela Babilônia. Então, com esse exílio na Babilônia, o povo judeu então vai criando as sinagogas, que seriam esses lugares de reuniões para estudo das Escrituras, para adoração, para compartilhamento, para manutenção das suas tradições de fé. As sinagogas para os judeus, nascidos aí em terra estrangeira, também estavam presentes em Jerusalém, mesmo que elas estivessem presentes aí em outras cidades, em outros lugares, as sinagogas também estavam presentes na cidade de Jerusalém, não concorrendo com o templo, mas também ali haviam as sinagogas. Se você abre a sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 6, no verso 9, você vai encontrar então a presença das sinagogas na cidade de Jerusalém. Embora o culto da sinagoga tenha influenciado profundamente o cristianismo, a gente vai se lembrar aí, você deve estar atento se lembrando, o apóstolo Paulo mesmo vai na sinagoga por várias vezes para se reunir e ali prega o evangelho. Embora ela tenha contribuído no início da vida cristã dos discípulos e dos primeiros discípulos, essa rejeição dos judeus presentes na sinagoga em relação a Cristo Jesus como Messias, mais tarde causa uma ruptura completa entre cristãos e a sinagoga. Um desses que rompe com a presença da sinagoga ou com a sinagoga é o próprio apóstolo Paulo, quando ele pregando ali na cidade de Corinto, ele então rompe e passa a se reunir na casa de um dos discípulos de Jesus, e daí por diante eles passam a se reunir nas casas, em outros lugares, e vão deixando a sinagoga. O Sinédrio. Quem era o Sinédrio? E lembrando, a sinagoga eram lugares onde realmente o povo judeu ou os judeus se reuniam. Então haviam lugares bem amplos. Se você consulta lá arqueologicamente cidades, lugares, você vai ver projetos, plantas, ruínas das sinagogas construídas, umas maiores, outras menores, mas eram centros realmente onde o povo se reunia. Na sua imagem aí, você deve estar vendo, aí nós temos uma imagem de uma sinagoga judaica. O Sinédrio. Quem era o Sinédrio? Vamos olhando um pouquinho de volta para o tempo na história. Os conquistadores romanos permitiram que os judeus lidassem com muitos de seus próprios assuntos legais, não só legais, mas também religiosos. As cidades espalhadas pela Palestina tinham ali numerosas cortes locais que tratavam dos problemas locais, dos conflitos, fossem eles religiosos ou legais. Jerusalém, ou na cidade de Jerusalém, tinha também o grande Sinédrio, que era na verdade a Suprema Corte, que se reuniam ali todos ou semanalmente, diariamente no templo, também eles se reuniam, com exceção, sempre lembrando, com exceção do sábado e de outros dias considerados dias santos. Fora isso, todos os dias no templo o Sinédrio estava lá reunido, era chamada Grande Corte, a Suprema Corte do Sinédrio. Quem fazia parte dessa corte do Sinédrio? O sumo sacerdote, que era o que presidia os 70 membros que compunham o Sinédrio da corte, ela era composta de fariseus e saduceus. Se você abre lá na sua Bíblia, no livro de João, capítulo 11, verso 47 até o verso 53, você vai encontrar ali essa referência desses membros do Sinédrio. Compunham eles, então, pessoas do grupo dos fariseus e dos saduceus. Mas, na sua maioria, os sacerdotes, os líderes do Sinédrio, eram saduceus. O sumo sacerdote,
geralmente era um saduceu. No Novo Testamento, o sinédrio também era chamado de conselho, e os membros do sinédrio eram as autoridades chamadas de anciãos ou também de escribas. Você vai encontrar isso aí, se abre a sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 4 e o verso 5. No primeiro século, o sinédrio não tinha o poder de castigo capital. A gente vai se lembrando aqui que Jesus, para ser morto, eles precisam da autorização das autoridades romanas. Embora eles julgassem todas as questões legais, eles não tinham o direito capital de matar ou de mandar matar alguém. Isso era dado às autoridades romanas. Você vai encontrar isso aí no Evangelho de João, capítulo 18, do verso 28 ao 32, a gente encontra aí essa busca dessa autorização para a morte de Jesus pelo sinédrio, o sumo sacerdote. O calendário sagrado judaico. Então nós vimos sobre o templo, o principal lugar de adoração dos judeus. Nós vimos sobre as sinagogas, que eram centros de adoração e de reunião dos judeus pós-destruição de Jerusalém, pós-destruição do templo de Jerusalém pelos assírios, depois pelo Império Babilônico. E aí, na sequência, a formação dessa composição dos judeus se reunindo em lugares das sinagogas e a presença dela em Jerusalém. Vimos sobre o sinédrio, que era o grande centro de autoridade presidida pelo sumo sacerdote e composta por 70 membros ali de saduceus e fariseus. Essa liderança era chamada também de anciãos e escribas. E agora nós vamos ver sobre o calendário judaico. É interessante, nós não vamos ter esse tempo aqui de fazer isso hoje, não é nossa prioridade, mas você fazer um comparativo sobre a importância e o valor das festas judaicas para os nossos dias hoje, associado aí à prática da nossa vida cristã. Algumas pessoas criticam aí alguns eventos judaicos, alguns calendários associados à vida cristã, mas é interessante, a nossa cultura ela é judaico-cristã, então nós temos que entender que é muito mais interessante às vezes a gente absorver alguma questão da cultura judaica do que de uma cultura pagã. O calendário judaico, então, o ano religioso judeu tinha ali 7 festividades, 7 festas fixas para a adoração anual. Os primeiros 5 dessas festas, as primeiras 5 dessas festas, elas estão registradas na lei mosaica. As últimas 2, elas se originaram no período em que o povo estava no exílio da Babilônia. E se estende uma das outras destas festas, a gente vai ver quando chegarmos a definir todas elas. Uma delas foi instituída depois do período dos Macabeus. Essas festas judaicas tinham diversos propósitos. Vamos então analisar aqui os propósitos das festas, o que é interessante. Primeiro, culto e adoração a Deus. Eram nestas ocasiões em que o povo se reunia e também demonstrava o seu arrependimento, o arrependimento dos seus pecados. É ali que eles buscavam o perdão e a bênção de Deus. Era um momento de purificação, de purificar a alma e recomeçar, trazer um novo começo, um avivamento, um início de novo para a sua jornada, para a sua vida. Parte dessas festas eram celebradas na cidade de Jerusalém. E como elas eram celebradas na cidade de Jerusalém, havia sempre uma grande peregrinação até a cidade de Jerusalém, vinda de diversos lugares para a celebração dessas festas. Outras elas tinham o propósito de adoração, mas também se manifestavam em momentos de ações de graça. Sempre que as colheitas eram abundantes e os rebanhos se multiplicavam, o povo expressava sua gratidão a Deus, fazendo festas
dançando, cantando, celebrando e adorando ao Senhor. Então, ela tinha um cunho de adoração, mas também tinha um cunho celebrativo de gratidão a Deus. Outras festas, havia um momento de contrição, de profunda oração e meditação. Então, boa parte, quase todas as festas tinham esse momento, mas algumas dessas festas tinham uma ênfase maior nessa contrição, nesse momento de reflexão, de meditação e de oração. Todos estes festivais, todas estas celebrações, estes eventos, eles tinham um propósito educativo. Cada uma dessas celebrações continha em si uma lição sobre a história da nação, sobre como Deus havia se manifestado ao povo, como Deus havia agraciado o povo. Então ele era um momento de contar a história, de reproduzir o que Deus havia feito. Isso marcava a vida das crianças, marcava a vida dos adolescentes, marcava a vida dos jovens. Elas tinham um efeito muito maior do que uma lição como essa, por exemplo, que nós estamos tendo na IBD. Então, as festas, elas relembravam os momentos, eram compartilhadas as histórias, os contos, e isso ia se fixando na vida das crianças, dos jovens, adolescentes e também dos adultos e dos prosélitos, dos convertidos que passavam a conhecer a cultura e a manifestação de Deus ao povo judeu. Vamos então ver quais eram as festas judaicas. A primeira delas era a Páscoa, e também chamada festa de pão ázimo, as festas dos pães ázimo. Era uma única festa, você vai encontrar esse registro tanto no Velho Testamento, a partir do livro de Êxodo, como você vai encontrar no Novo Testamento, em João capítulo 13, verso 1, quando você também vai encontrar nos outros evangelhos, ali nos preparativos da ceia do Senhor, da ceia de Jesus, celebrando a Páscoa. Era uma festa anual, celebrada aí no dia 14 do mês de Nissan. Em nosso calendário se corresponde aí ao período dos meses de março e abril. E a festa dos pães ázimos era uma parte da festa da Páscoa, né? Então, era celebrada junto com a festa da Páscoa. Trata-se aí de uma celebração, de uma comemoração de natureza mais agrícola. Enquanto a Páscoa se celebrava a saída, a migração do povo do Egito, a libertação do povo do Egito, após a manifestação das 10 pragas, especialmente pela passagem do anjo da morte dos primogênitos, e quando eles são libertos, eles passam a comemorar, aí com toda uma simbologia, com todos os elementos que simbolizavam o tempo da escravidão no Egito e o período que era a sua libertação. Também era feita aí a celebração dos pães ázimos, né, de natureza agrícola, que talvez já existisse antes mesmo da festa ou da instituição da festa da Páscoa. Essa festa deveria ter a duração de aproximadamente 14 dias do mês de Nissan. A Páscoa era celebrada no primeiro dia dos pães ázimos. Então, quando se iniciava a festa dos pães ázimos, então era celebrada a festa da Páscoa. Festa de Pentecostes, né? Isso aí também a gente pode trazer para o Novo Testamento, está dentro do contexto do livro de Atos, porque está associada à manifestação, à descida do Espírito Santo de Deus, o início da dispensação do Espírito Santo do Senhor sobre a vida da igreja. A festa do Pentecostes era celebrada 50 dias após a festa da Páscoa. Era na época da colheita da cevada, né, quando vinha a colheita do trigo, e também quando era comemorada a festa de Pentecostes, ou por alguns chamados de a festa das semanas. Então, nesse período se celebrava a colheita, né? Mais uma vez, uma festa associada à agricultura.
festa do Ano Novo. O nome hebraico desta festa é relativamente recente e ela é denominada de Rosh Hashanah. Eu não sou tão bom em hebraico, mas essa é a expressão da festa do Ano Novo, que significa a cabeça do ano, o início do ano. É dado aos principais historiadores bíblicos, que reconhecem que essa Bíblia não é manifestada, não tem citação ou comemoração relacionada a algum período bíblico. Os principais historiadores bíblicos não mencionam nenhuma festa ou comemoração relacionada com esse ano novo, mas existem algumas evidências de que após o período neotestamentário, ou seja, após o período dos Macabeus, eles começaram a festejar a data. É provável que originalmente a contagem do ano iniciasse no mês de Tisri, correspondendo entre o mês de setembro e outubro em nosso calendário. Na época do Êxodo, entretanto, o ano novo foi mudado para o mês de Nissan, que é entre março e abril do nosso calendário. Você vai encontrar isso lá em Êxodo capítulo 12, a partir do verso 2. Ao que nos dá a entender, ou aos historiadores, e alguns dados que nós colhemos aí na internet, você também pode fazer o mesmo, durante o exílio da Babilônia, devido à influência do calendário babilônico, e aí é provável que com o correr do tempo os judeus tenham adotado definitivamente a data babilônica de início do ano, e começou a comemorar o ano novo dentro do calendário babilônico, enquanto lá originalmente os judeus comemoravam em outra data. É improvável que fosse celebrada nos tempos bíblicos, mas alguns anos após esse período, o judaísmo então a vinculou ao que é chamado de Yom Kippur, celebrado 9 dias depois, dando as duas datas a designação de dias de temor. Mas hoje é muito mais comum os judeus celebrarem o ano novo relacionado ao mês de março, mês de abril. Dia da expiação, essa é outra festa chamada de Yom Kippur. Você vai encontrar esse dia bem relacionado no livro de Atos 27, verso 9. Essa data tem um significado muito especial, e ela é realizada no mês de outubro, antecedendo um pouco a festa dos tabernáculos. Era um evento espiritual muito bem celebrado e de uma importância tamanha para os judeus, que para eles bastava se referir àquele dia e eles já se lembravam de que festas estavam sendo celebrada ou sendo citada. Era uma ocasião de profunda reflexão, de arrependimento nacional, de purificação dos pecados. Era uma daquelas festas de reflexão, de arrependimento, de renúncia. Nesse dia da festa, as pessoas não podiam se alegrar, elas tinham que ficar com um semblante enrijecido, com um semblante de triste, porque era um momento de lembrar dos seus pecados, se arrepender deles, era um momento de se lembrar dos pecados da nação e fazer confissão também como nação. Depois desse profundo sentimento de arrependimento, de remorso e tristeza, os participantes depois podiam se alegrar. Então, passado esse tempo, aí eles podiam se alegrar, festejar, fazer a festa dos tabernáculos. A gente deve associar um pouquinho quando a gente vê aí na celebração cristã, associada ao calendário da própria Páscoa, quando a gente tem aí a morte, o sacrifício de Jesus, em que as pessoas fazem aquela expressão de tristeza, de lamento, E aí depois a festa, a celebração pela ressurreição de Jesus. Festa dos
tabernáculos. Você vai encontrar essa expressão aí no Evangelho também de João, capítulo 7, verso 2. Era a terceira festa relacionada com a agricultura, aí celebrada pelos judeus. Ela era comemorada no início do ano do outono, mais ou menos associada ao nosso calendário a setembro e outubro. E para quem é sul-mato-grossense, essa data fica bem marcada, né? Porque é uma data para nós muito seca, né, Juliana? De muita sequidão, e o outono é muito bem lembrado aí. Celebra a colheita das uvas e das azeitonas e atraía aí centenas de fiéis para a cidade de Jerusalém. Com o passar do tempo, essa festa recebeu outros nomes, dentre as quais festa das tendas, festa das colheitas ou festa do Senhor. Então essa era a festa do tabernáculo, aí celebrada mais uma vez e relacionada aí à agricultura, mas agora voltada para a questão da colheita das uvas e também voltada para a colheita das azeitonas. Festa da dedicação, ou chamado Hanukkah. Você vai encontrar essa expressão aí no livro de João, capítulo 10, verso 22. E também a festa de Purim. Essas festas, elas recebem nomes semelhantes, né? Mas mais ou menos a mesma festa. Essa alegre comemoração e festivo evento tinham diversos nomes. Vamos lembrar aí, era a festa da dedicação das luzes, festa dos macabeus, festa da iluminação ou festival da rededicação. Esse festival aí, ele é relembrando aí o ano de 167 a.C. Aí você vai se lembrar na história, quando os macabeus, numa revolta, limparam e purificaram o templo, quando nele estava sendo fazendo ofertas, sacrifícios de porco por Epifânio, por Antíoco, ali o quarto, e aí tem-se a revolta dos macabeus. Normalmente ela era observada no dia 25 do mês, chamado mês de Shisley, compreendido para nós entre o mês de novembro e dezembro. O sentido básico da festa era que o povo se alegrasse, se divertisse junto às famílias. Ela não era uma festa que obrigava o povo a ir à cidade de Jerusalém, que havia necessidade de uma romaria para a cidade de Jerusalém. Cada um poderia celebrar e festejar na sua própria cidade, na sua própria localidade e em família. E essa forma de comemoração, elas eram variadas. A maioria gostava de comemorar colocando luzes nas janelas. Por isso também ela recebeu o nome de festa das luzes, ou festa de Purim. Com o passar dos anos, algumas pessoas passaram a acender uma vela, né? E aí acenderem velas e luzes nessa época, e aí por isso passou a ter esse nome de festa das luzes. Lembrando que essa não é uma festa comemorada no tempo e num registro bíblico, mas lembrando um período da história de libertação do povo judeu, né? Dado o conhecer de todas essas principais festas judaicas, se você se estende aí para o calendário judaico, hoje há várias outras festas, celebrações, comemorações, como uma das modernas aí do período, fugiu aqui o nome, do nazismo, né? Então aí nós hoje temos a memória, um momento de silêncio que é sempre comemorado por eles. Mas lembrando que é importante a gente dar essa ênfase, todas elas tinham um propósito educativo, fazer com que o povo se lembrasse de como Deus agiu no meio da sua história, e levar o povo a celebrar, a se alegrar. A gente aprende com isso, que a celebração e o culto, a gratidão a Deus, ela pode ser manifestada com gratidão, com alegria, com festa, com dança, com música, mas é um momento de realmente celebrarmos e agradecermos ao Senhor. Como também
devemos ter os momentos de reflexões, de confissões, de lamento, de renúncia dos nossos pecados, das nossas iniquidades e declarando o nosso arrependimento. Conhecido isso, nós temos tempo ainda, Juliano, para mais um pouquinho? Já foram 30 minutos aí da nossa aula, então nós vamos só fazer uma introdução para a gente já entrar no nosso próximo assunto, que são as Escrituras. Então nós vimos sobre do povo judeu o templo, a sinagoga, o sinédrio, vimos o calendário judaico, agora nós vamos para as Escrituras, a literatura judaica. O povo judeu era uma nação devota ao seu livro divino. Eles tinham o Antigo Testamento judaico, aí lembrando do Torá, da lei e dos profetas já nessa época, no original hebraico, e havia uma tradução também do hebraico para o grego, que era chamada de Septuaginta. Então eles tinham a versão originária do hebraico e a tradução grega chamada de Septuagintas. Eles também tinham acesso aos outros escritos chamados Targums, que eram traduções aramaicas do Antigo Testamento que acrescentavam algum material encontrado ou não encontrado no texto bíblico, como se fossem anotações, algumas tradições, alguns comentários que haviam sido feitos à lei ou aos profetas. Estes eram chamados de Targums. Eles também tinham esses comentários, essas traduções aramaicas no Antigo Testamento, acrescentados aí com todo esse material. Os judeus tinham também consciência de que outros livros não encontrados no canônico Antigo Testamento faziam parte da sua literatura, embora não fosse reconhecido como cânon, como inspirado. Primeiro, dentre estes livros, encontravam-se o que eram chamados apócrifos, um termo que significa oculto ou secreto. Então, enfatizando, a palavra apócrifo significa oculto ou secreto. Eram textos da história dos hebreus, dos judeus, eram textos de ficções judaicas, aceitos e considerados confiáveis, aí posteriormente pelo catolicismo, mas rejeitado pelos evangélicos ou chamados protestantes. Vamos ver que dentre estes livros apócrifos estão, e aí se você tiver boa memória, guarde bem, primeiro e segundo Esdras, nós temos o livro de Esdras, mas eram outros livros chamados primeiro e segundo Esdras, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiásticos, que não é Eclesiastes, Baruque, primeiro e segundo Macabeus e as adições no livro de Esté e de Daniel. Estes eram chamados livros apócrifos. A gente tem que entender que os judeus possuíam esses livros, mas não os consideravam como inspirados, né? Não os consideravam como canônicos, mas faziam parte da literatura judaica. Um segundo conjunto de livros que não se encontra em nossa Bíblia recebeu o nome de pseudepígrafes. E isso se transpõe lá para a literatura também do Novo Testamento. Quem eram os pseudoepígrafes? Essa palavra significa aí escrito falsamente atribuídos. Ou seja, eu escrevi e atribuir a minha escrita a outra pessoa para que ela pudesse ter aí um aval, uma credibilidade e fosse aceito pelos leitores. Alguns destes livros utilizavam o nome de personagens falecidos do Antigo Testamento como autores, a fim de haver autoridade. Um desses livros, considerados como pseudoepígrafes, é o livro de Enoque, né, que está lá considerado como um dos apócrifos. Então, Enoque é um desses que alguém escreveu e atribuiu ele a
Enoque. Aí todas as questões discutidas em torno disso, mas era assim. Outros escritos considerados pseudo-epígrafes descreve aí a vinda do julgamento de Deus e do reino de Deus à terra com linguagem altamente simbólica. Mais uma vez, dentre estes visionários está aí primeiro e segundo Enoque, né? Os oráculos, também uma outra literatura considerada com essa natureza, de nome dado a alguém, os oráculos sibilinos. Temos outros, os testamentos dos 12 patriarcas, a assunção de Moisés, ou seja, a ascensão de Moisés, jubileus, epístola de Aristeia e terceiro e quarto, Macabeus. O Juliano mesmo gosta de ler aí a ascensão de Moisés. Brincadeira, né, Juliano? Mas esses são livros chamados aí, ou denominados de pseudo-epígrafes, nomes escritos por pessoas e intitulado como autores outra pessoa. Os pergaminhos do Mar Morto. Esses são documentos interessantes encontrados aí em cavernas ou nas cavernas perto do Mar Morto a partir de 1947. Nesses achados foram encontrados as literaturas da seita judaica dos essênios, e dentre estes tinham ali cópias, né, que foram escritas cerca de 200 anos antes de Cristo até 70 depois de Cristo. Dentre esses documentos que foram encontrados na caverna de Qumran estão aí os documentos do Antigo Testamento. Todos os documentos ou os livros do Antigo Testamento foram encontrados aí nas cavernas de Qumran, com exceção do livro de Esther. Paremos por aqui. Na próxima aula a gente então vai falar da seita ou das seitas do judaísmo. Nós vamos entender quem eram os fariseus, quem eram os saduceus, o que eles criam, os essênios, os zelotes, mas aqui nós paramos. Então, recapitulando tudo que a gente viu, nós falamos sobre o templo, o principal lugar de adoração dos judeus, nós falamos sobre as sinagogas, lugares outros que após o exílio da Babilônia foram estabelecidos para reunião e adoração dos judeus e aprendizado, compartilhamento, escrito e tudo mais. Nós falamos sobre o Sinédrio, que era o grande conselho dos judeus aí no período do Novo Testamento, presidido pelo sumo sacerdote, composto de 70 anciãos e escribas. Na sua composição tinham membros da seita dos fariseus e também dos saduceus. Sua liderança com primazia era dos saduceus. Nós falamos também sobre o calendário judaico, as principais festas, as 7 festas celebradas pelos judeus, e falamos sobre as escrituras. E aí, falando das escrituras, falamos do escrito do Velho Testamento, dos principais deles, dos apócrifos, dos pseudo-epígrafes e dos documentos encontrados no Mar Morto também. Na semana que vem, então, falaremos sobre a formação da seita dos judeus. Mais uma vez, uma boa semana para você, e é muito importante que você não fique por aqui. Amplie o seu conhecimento, investigue, estude, há literaturas riquíssimas que podem ajudar você. A nossa apostila depois vai estar à sua disposição, mas também você pode procurar mais conhecimento sobre tudo isso. Que Deus abençoe e até a semana que vem.